Tem que dar certo. Uma entrevistada tão fantástica como a Elessi. Vou apresentar aqui a Elessi antes de conseguir chamá-la. Ela é uma cantora carioca, da pesadíssima, canta bem pra caramba. Eu conheci ela na gravação de Se Eu Quiser Falar com Deus, que é uma espécie de diálogo com a Elis Regina. E é lindo, é uma coragem muito grande ter gravado aquilo com o mesmo arranjo que a Elis fez, que foi, na verdade, um disco pós-mortem da Elis. E ela também retoma Clementina de Jesus, tem também um trabalho autoral, enfim, ela tem muitas coisas bacanas demais. Veio o PP aqui, aí tá chegando músico aqui. Me chama, por favor, que eu não sei o que está acontecendo. Ele disse, por que não tá indo? Eu tô chamando ela. Fone. Agora é só você aceitar, Alice. Ah, nossa, Ei, finalmente! finalmente. E Que aí, gracinha você, o cabelinho, Elis, tudo bom? lindo, tudo bom? Tá calor aí no E- Rio? Não, tá meio friozinho, na verdade. Eu que sou meio calorenta. Ah, e Tô eu tô na, aqui na, com na, duas na blusas. correria, assim, de aulas e Aham, essas coisas que você sabe bem. tá, conheço. Então, eu começo com uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados, que é como começou a música na sua vida? Tenta reportar na sua infância, né, as primeiras impressões, é, coisas bem longínquas, mas que você considera importantes, assim. Essa coisa do início da música, eu costumo falar muito sobre isso, que é eu meio que não tive muita escapatória de me dar essa impressão, porque eu sou de uma família muito musical, né? Todo mundo muito profundamente ligado à música. Meu pai é cantor, é compositor, chegou a estudar música, chegou a ter um grupo quando era novinho, teve dois grupos de rock, os Deltas e os Magníficos, e a casa sempre muito cheia, com os amigos dele, então eu presenciei também, além de meu pai ter uma coleção de vinil enorme que eu herdei, que estou diante dela aqui, Ai, que maravilha. e E, e depois ele se desfez e eu fiquei com os vinis. E adquiri outros, claro, depois. Mas ele tinha muito essa coisa de compor, então eu via meu pai compondo de madrugada e também compondo com os parceiros em tempo real, assim, eu via essa coisa. E ele também teve uma coisa assim muito de uma formação mesmo, de um trabalho de formação com a gente, com todas as filhas. Então, eu levava muito a gente para teatro, para casas de show, centros culturais para ver artistas. Assim. Desde criança, a gente via muito, tanto assim, músicas, trabalhos musicais direcionados para criança, como, por exemplo, eu lembro que fui num show do Daniel Azulay, a gente Ai, chegou eu no lembro tanto final. dele. A gente chegou no final, eu e as minhas irmãs, então a gente morava longe. Mas era lá a turma do Lambi Lambi, aqueles atores todos vestidos com aqueles personagens. E era um disco que eu ouço até hoje, um disco excelente, né? Do Daniel Azulay, da turma do Lambi Lambi. E ele era um excelente compositor, ele cantava muito bem.
nós perdemos ele para o Covid, né? Era É. um desenhista genial, assim. O cara Em minha tinha infância, programas de... tentava fazer desenhos, ele tinha programa na televisão. Ele tinha um Mas programa eu na nunca TV, consegui fazer na um TV. desenho, porque era muito rápido. E Era, aí, era incrível, Daniel. Então tinha essas coisas e discos de infância, assim, de criança, tanto as coisas mass media, né? Xuxa, que ele odiava, que a gente gostava, né? Não tinha como escapar. Então, essas coisas, Xuxa, Topodite, Trem da Alegria, Balão Mágico, tudo isso. E também o Balão Mágico eu acho até bom, na verdade, ela não acha musicalmente. que era bom. É. E, mas tinha as coisas assim, discos de historinha, com música, e também Saltimbancos, Arca de Noé, esses trabalhos mais apurados, assim, Sítio do Pica-Pau Amarelo, então, mais apurados musicalmente, né? Então, às vezes eu fico assim, no disco do Sítio tinha aquela música do Sérgio Ricardo, né, que eu acho genial, aquela música da Emília, então tinha umas coisas muito nível lá em cima, né? Lá em cima. E minha mãe também sempre gostou muito de música. Depois, eu muito mais velha, descobri que ela já teve o sonho de ser cantora quando eu era novinha. Mas ela Hum. nunca me disse isso. E minhas irmãs também adoram música. Minha irmã do meio chegou a trabalhar um tempo com música também. A gente participou de um mesmo evento que chamava Onomatopeia Não é Palavrão, que era um evento Olha, idealizado por alguns alunos da escola portátil e meio que também com uma espécie de ajuda ali na produção musical do Hermínio Belo de Carvalho, que a eu ideia era conheço. captar músicas, pensar músicas que tenham onomatopeia, né, nas letras. Então a gente fez, todos nós fizemos pesquisas, eu ajudei muito também na pesquisa de repertório, e fizemos um mês de temporada, eram dois grupos com quatro cantoras, e a minha irmã fazia parte do outro grupo, não era do meu grupo. Mas depois acabou que cada um seguiu um rumo e eu fiquei na música. O meu Uhum. pai, ele, ele viveu, assim, digo, que foi o ganha-pão dele, foi o trabalho dele, apesar dele ter formação em comunicação pelo FRJ, que ele foi a primeira pessoa da família a ter uma graduação, né? E, mas ele trabalhou no Banerj durante quase 30 Não, anos. olha. E minha mãe é dona de casa, minha irmã Magna, ela é professora de inglês e a Camila é psicóloga, trabalhando no TJ. Hum. Então, e eu fiquei nessa coisa da música, assim, eu sempre tive um lance de, eu não sei, eu não tive uma coisa de mais velha pensar em, será que eu faço isso ou aquilo? Eu sempre tive a certeza de que eu seria cantora. Ah, que coisa linda. Então, eu sempre me vi nas capas de disco, eu sempre me imaginei assim como cantora. E é isso, é uma escolha, paga-se um preço. É. Mas eu não sei fazer outra coisa. Eu costumo dizer isso. Eu não sei fazer outra coisa, não no sentido de, eu não sei fazer outra coisa, então eu faço isso. Mas no sentido de eu não sei fazer outra coisa. É o que dá Sim, sentido à minha vida. sim, É o que dá claro. sentido. Tá bem claro para mim. Para mim, eu E- não estou cantando, mas para mim é ficar longe da música, dos pensar a música, de escrever música, não é viver. Então é semelhante ao que você do canto, né? É, a Elis falava assim, para mim a coisa mais importante do mundo é cantar. Nem ter filho é Nem tão ter importante filho, ela quanto cantar. dizia. Você deve É, conhecer essa frase dela, né? é. E, Eu e não sei, eu você, não tive filho, né? Eu vou ter filho. Não mais não mais do modo biológico, porque eu não tenho útero, mas vou ter um filho. Então, só tendo filho é que eu vou saber.
qual é a dimensão da maternidade, né? Cada um tem uma vivência, assim. Mas, de fato, cantar, para mim, deu sentido a muita coisa. Deu, sempre me ergueu, sempre... Inclusive, é uma coisa que eu tenho repensado, na verdade, na vida, assim, porque deu muito sentido para minha vida, mas, às vezes, a vida... a gente tem restrições e a gente não pode realmente... Por exemplo, a gente teve privações durante o período de quarentena. Aham, Então, nos viramos nessa onda aqui que a gente está fazendo agora, né? Live, essas coisas. Mas ano passado, por exemplo, foi um ano que eu estive doente e eu não pude cantar. E isso, digamos assim, agravou um uhum, pouco a coisa emocional, assim, se agravou. E aí eu percebi assim, eu não posso sustentar tudo nisso, sabe? uhum. É uma coisa, tudo que a gente solidifica muito, a gente precisa, acho que, tomar um certo cuidado. Eu tenho Ingessa, né? desenvolvido de uns anos para cá, eu tenho desenvolvido para cá uma noção de, uma ideia de que eu gostaria de ter outras vias de sustentação. Uhum. E Porque se isso me faltar, você, isso pode me faltar por diversos motivos, né? Isso uhum. pode me faltar porque, sei lá, eu tenho uma doença, Deus que me livre, entendeu? Mas isso, ninguém está livre disso, entendeu? É porque é orgânico, né? Então, A voz é, é uma coisa que é nossa, é dada pela natureza, a gente desenvolve, mas a gente está refém de uma gripe, a gente está refém de qualquer qualquer adoecimento, ainda coisa. mais quem tem a voz como instrumento, em geral, é muito sensível com ela. Toda angústia que aparece vai afetar ela. Comigo é assim. Qualquer coisa de bom e Eu, de eu mal, ela procuro, recebe. eu procuro sempre, enquanto. Todos os dias eu agradeço muito Uhum, a Deus, eu sei lá o que é divindade, sei lá o que exista, mas eu agradeço muito a minha saúde, o fato de eu ter minha voz saudável e poder veicular isso, poder difundir isso no mundo, entendeu? E de uhum, fato eu faço mil trabalhos, eu adoro tudo que eu faço. Eu dou aula, eu faço, tô com essa cara batida aqui porque eu tô cansada, pesquisando, tô na reta final do doutorado e tal. Gosto de escrever, gosto de compor muito, mas eu não gosto de nada mais do que cantar. uhum. Cantar para mim é uma coisa maravilhosa. Então, cantar para mim realmente está num lugar de cura mesmo, assim, é uma coisa curativa. E então E você tem uma é voz isso, linda. mesmo que às vezes emocionalmente isso possa se abater, parece que é alguma coisa que como é que se diz assim, que se transmuta, Uhum, entendeu? Eu tenho essa impressão que da mesma forma que esse som ele é emitido, ele também vibra dentro da gente e ele retorna para a gente, porque a gente uhum. ouve o som que a gente emite. Então, uma coisa circular, né? Você deve ter Então, eu rádio acho. cabeça. Você sabe o que é rádio cabeça? A Joyce que Hum. me sinalizou. Eu tenho isso. A pessoa fala assim, eu fui ali, o céu estava tão azul, aí eu falei assim, eu não sei se vem de Deus do céu ficar azul. A palavra é um Google sonoro. Uhum. Eu tenho isso. A pessoa fala a palavra, aí vem a música na Lembrei a mesma hora. música, eu tenho isso direto. É rádio cabeça, os músicos têm isso. Tem um livro que fala que isso é uma espécie de disfunção que a gente tem no cérebro, mas musicalmente é um Google sonoro. Você capta na mente rapidinho aquela palavra, aí a música vem, né, de imediato, assim.
Rádio Cabeça. Tem uma música do Francis Haime chamada Rádio Cabeça, com a Joyce. Mas as suas buscas, né, são incríveis, assim, e eu me identifiquei com elas, né? Com Eli, sobretudo, com é, Clementina. Fala um pouco daquele deslumbramento que foi, se eu quiser falar com Deus, a coragem que você teve de pegar aquilo ali, que está no, se eu quiser falar com Deus, ao vivo. Não é a de estúdio. A de estúdio não é tão ousada quanto, né? Queria dar um alô para Tatiana, para acho que é a Luísa, não tenho certeza, que estão escrevendo aí. Obrigada pela presença. O Trem Azul é um disco que. Eu vou até pegar um negócio aqui para te mostrar, muito legal, peraí. Vou ver aqui. Aqui tem algumas memórias que são memórias de fato, tem umas que são memórias de tanto que os pais contam, as coisas aí a gente vai criando como se tivesse vivido presencialmente. A gente não viveu presencialmente, né? Mas eu tenho uma história legal, tá vendo? Esse aqui é o programa do show, né? Do Trem Azul. Uhum. Meus pais foram nesse show, então aí meu pai me Meu deu. Deus. Até arrepio. É o programa. Aí tem barato, né? Tem tudo. Tem um texto aqui, Lindo. várias fotos dela. Esse texto é do Márcio Borges. Aqui tem algumas falas dela. Aí tem esse desenho aqui que estava no álbum, né? No último álbum dela. Eu tenho um acervo dela, eu fiz uma exposição, só que esse programa não tem, eu tenho vários. Esse aqui é o programa do show e tal. É lindo. Tem todas as letras das músicas. Maravilhoso. Eu adoro isso aqui. Essa foto dela é linda, tá vendo? Linda, linda. E aí é o seguinte, essa história. Esse show foi se não me engano, acho que eles foram em 81. dezembro de 81. 81. E eu nasci em outubro de 81. Ah, Então, minha mãe tinha acabado de me ter e meu pai entrou numas assim de Tiana, você tem que ver eles. Vamos ver eles, dessa vez a gente vai. Eu tô achando, eu achando que você tinha achado o seu. É, dos meus pais. Aí eles foram de fato. Aí meu pai insistiu para minha mãe, acho que ele deve ter tido alguma intuição, assim, ele insistiu para ela ir no show. Aí ela falou, mano, como é que eu faço? E aí ele assim, não tem como deixar ela. Aí eles pediram para minha tia, Nice, irmã da minha mãe, para ficar comigo. Eu tinha 2 meses, eu fiquei com a minha nossa, um tia, bebezinho. e aí eles foram ao show. E eu lembro dos meus pais falando sobre essa música especificamente, que eles diziam que era um acontecimento no show, que ela Ah, cantava e a plateia aplaudia, todo mundo levantava e aplaudia de pé. Assim, era. E a minha mãe falava assim, nossa, ela era muito baixinha. Ela parecia grande, que ela via na ela tinha televisão, né? E aí, 1,53 m. no, Ela no, é muito no, no pequenininha. palco ela falava isso. Então, acho que eu fiquei um pouco com essa lembrança Meu pai falava muito dessa história. Toda vez que a gente ouvia a gravação, ele falava: o teatro todo parou, não sei o quê, todo mundo levantou, aplaudiu de pé e não parava de aplaudir. Foi um aplauso muito longo e tal. E eu sempre tive isso. Eu ouvi esse disco, eu chorava muito, mesmo muito nova, eu Me chorava. Eu sentia uma emociona, eu emoção fiz muito aquilo. grande. Então, eu resolvi, quando o Hugo Sukman me falou para o projeto é dele, do Augusto Martins, e produção do Marcelo Cabanas, né? E aí, quando ele me falou assim, escolhe uma música para esse projeto, primeiro, na verdade, vieram 2 músicas desse disco deles. Uhum. Flora, que eu amo de paixão, gosto dessa Flora é o nome da minha interpretação, sobrinha. É lindo. é, e me Duas emociona vizinhas. muito a interpretação deles. E o Se Eu Quiser Falar com Deus. E eu acabei escolhendo Se Eu Quiser Falar com Deus porque existia uma ideia assim do projeto
vir assim com uma coisa mais de referências a coisas mais consagradas, né? Uhum. Aí eu resolvi gravar essa. É, eu achava um pouco intocável, assim, na verdade. Então eu resolvi assumir isso, que ela de fato é intocável. Então eu a princípio pensei em fazer piano e voz, mas as duas pessoas que eu quis chamar para tocar comigo não podiam no dia. Então eu tive a ideia de fazer uma coisa mais rock mesmo. Então eu chamei Uhum. o Elísio Freitas e o Vovô Bebê, o Pedrinho, que são dois amigos e pessoas que eu tenho muita intimidade. Eu queria que fosse uma coisa que eu me sentisse completamente segura, assim, deitada numa cama, assim, tipo, pô, não, sabe? Aqui eu Aham. não vou ter nenhum tipo de desconforto de nada, assim. Que eu atualmente tenho achado que a música precisa muito disso, né? De Precisa. confiança, de, de amor mesmo. Assim, tenho dispensado aparências ou muitos virtuosismos que não É, têm vazios, profundidade né? de envolvimento de afeto, assim, não me interessa isso. E aí foi isso. Eu quis fazer uma homenagem ao Gil, obviamente, que é um dos meus grandes, assim, inclusive como cantor, uma das minhas principais referências. E, e a Elis, eu quis realmente. A gente fez um outro arranjo, na verdade, só que a gente manteve uma referência à harmonia, É. à estrutura harmônica que ela faz no arranjo. Tanto o final, a modulação final, eu pedi para eles manterem a modulação final. Então, agora é um arranjo diferente, né? Porque o arranjo dela é um arranjo com piano, com uma banda grande, sopros, é um outro, tem outros desdobramentos assim. Agora, ao mesmo tempo, fazendo isso, me veio, apesar da referência como uma homenagem, me veio uma vontade de radicalizar mais. A gravação de estúdio da Elise é uma gravação um pouco. Eu não, para ser muito sincera, eu não A de, gosto. a de estúdio é Eu bem acho, diferente. eu acho uma gravação plástica demais, assim, muito Uhum. dura. E um coro estranho, eu não gosto daquela gravação. E a gravação dela ao vivo é como se ela estivesse se jogando assim de um, sabe, um equilibrista assim, que o cara É, se joga com exatamente. rede, Eu assim, vou achar e vou, me vou dá, mandar para você os registros que eu tenho de um outro show dela, que é uma coisa muito, muito pessoal. Uma pessoa que gravou isso. Eu tenho. Ela se jogar mais do que nesse ainda. Então te dá assim, uma exasperação de pensar, meu Deus, ela vai conseguir, né? porque tinha uma entrega mesmo, não é malabarismo, não é uma coisa circense, assim, não é uma coisa gratuita, não é uma coisa assim, vou aqui fazer um espetáculo para impressionar as pessoas, entende? Tem uma coisa muito como se ela estivesse se cortando, assim. É. É muito sério o lugar que ela chega ali. Uhum. Só que tem um ponto muito fundamental. Ela é uma mulher do sul, branca. Isso é um ponto fundamental. É. Eu sou uma mulher carioca, preta, de Campo Grande, entendeu? Uma família pobre, de minha mãe mineira, meu pai de Madureira. É uma outra parada, entendeu? Uhum. Então, tem um lugar de um atravessamento que não tem como não passar por isso. Uhum. Então, eu cantando, eu fui percebendo que eu cantar tenho que lamber o chão, tenho que virar o cão, tenho que lamber o chão. Eu não posso cantar isso bonitinho.
A Elis entendeu isso. E agora o lugar é diferente, é isso que eu quero dizer, entende? A Uhum. radicalidade talvez seja muito afim, e eu acredito que a Elis. Eu não tenho muito essa coisa de maior cantora, não, porque estou viajando aqui, porque eu viajo mesmo. Mas assim, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa sobre a Clementina de Jesus. Tipo, eu gravei o Taratá, que é um canto de trabalho, que ela fez uma adaptação. Quando eu gravei, foi uma comoção muito grande. O Reinaldo Boaventura, que gravou percussão comigo, ele chorou depois da gravação. Foi um negócio muito sério. A gente sentiu uma força muito grande ali, que a gente não conseguiu muito falar depois, mas é uma coisa ancestral. Não estou falando de palavra gasta, não. É de verdade, é um negócio muito sério. E eu tive muita dificuldade de cantar. Quando você canta, é que você vai ver o que que ela fez ali. Então, o Sim, que a Clementina fez ali, ninguém faz. Não tem cantora que faça. Então, como é que você diz que alguém é maior cantor? Tipo, tem alguma coisa que a Elis não vai fazer, ela nunca faria aquilo ali. é, Como algumas coisas que a Elis faz, a Clementina não faria, entendeu? Então, isso é muito relativo, é. entendeu? Agora, de fato, a Elis, eu acho que eu tenho uma coisa de via interpretativa que é muito afim com ela. Uhum. Isso eu tenho. Eu tenho uma coisa de gostar de usar a voz no limite, de gostar de usar muito a voz de peito, de não ter medo dos ruídos, dos gritos, de cantar com a voz de peito plena na Eu passagem. adoro voz de peito e já recebi tanta crítica. Isso é voz de peito, o que é isso? Eu gosto disso. E a Elisa era talvez uma das cantoras brasileiras, e talvez isso impressionasse muito, de fato, porque ela tinha muito domínio de registro, de mudança de registro. Uhum. E era uma coisa muito domínio mesmo. Então, se ela canta Glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória a toda. Não, quando ela faz esse salve. Quando ela Uhum. faz isso, ela canta esse dó 4, entendedores entenderão, na voz de peito. Uhum. Agora, quando ela canta, olha, está Olha. chovendo na roseira, que só da rosa amazônica, que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém. É a mesma nota do não esquecemos. Só que lá ela faz com a voz de peito, e aqui ela faz voz cabeça Jobim. É. Entendeu? Então, ela fazia o que ela queria. No, e o que a música pede, que é a música que manda. Não é tipo assim, eu vou gritar aqui porque olha como eu canto pra caralho. Não é isso, entendeu? Claro. Então, mas eu gosto muito dessa coisa de poder ter recursos e poder trabalhar com risco, né, na voz, assim. Eu amo isso. Então, isso é uma coisa que eu me identifico muito com ela. E, de fato, assim, discursos formados, assim, forjados, assim, socialmente falando, são. Eu fui muito formada pela MPB, né? Então, eu fiquei durante muito tempo com esse discurso na minha cuca, né? De a maior cantora, o maior compositor é o Jobim, a maior cantora é a Elis, essas É a coisas. mesma referência que eu. Entendeu? Então, eu nunca. A Elis eu achava. Hoje eu não penso assim. Mas a Elis, de fato, eu achava. O Jobim, eu não achava, não. Nunca achei. Para mim, o maior é o Milton. Não, o Tom nunca Mas, foi colocado como cantor. O Tom é um dos maiores compositores do mundo. O sim, maior, talvez compositor, o maior sim, é depois isso de que eu estou dizendo. Villa-Lobos, né? Depois de Villa-Lobos só tem ele. Mas eu estou falando de compositor. É isso que eu estou Ah, dizendo. O tá. maior compositor é o Jobim, a maior cantora é ele. Esse maior tal coisa, é isso que eu quero É, dizer. é difícil. Então, e aí, quando eu digo para mim, é porque é para mim mesmo. Para mim,
Para mim, o maior compositor é o Milton, entendeu? Então, isso é muito. Enfim. Mas, é, é isso. Eu sinto uma coisa de. Que está mais na ordem da identificação, né? Do que te move para cantar e, e levar o seu trabalho para uma determinada direção. Agora, existem muitas coisas que formam a gente, né? Então, depois de um tempo, eu fui vendo como eu não tinha muitas referências mais próximas da música que me interessava fazer, e isso eu identifiquei muito cedo, cedíssimo mesmo. Tipo assim, eu com 9 anos, eu já me imaginava. Abusada, né? Eu com 9 anos eu já me imaginava cantora, eu sabia que eu ia ser cantora. Aí eu vi os discos, eu tinha muito uma coisa de gravar vídeo da TV, eu gravava em VHS e tal, e ficava vendo, então eu também as Ah, cantoras eu que tô não eram fazendo. mais lá em casa, que quem comprava os discos era meu pai, né? Então eu ouvia o que meu pai comprava. E aí o que eu gostava e ele não comprava, eu gravava em fita cassete que tocava na rádio ou gravava da TV e Uhum. tal. Então, por exemplo, meu pai não curtia muito a Gal, a Bethânia. Não, não eram cantoras, eu digo assim, das preferidas dele comprar o Aham, disco. Ele curtia, essa música da Gal eu gosto, essa música, mas não era de aham, comprar. Ele tinha, falando das vozes femininas, né? Ele tinha as divas dele, né? A Lenia, a Nana. A Elis era campeã de vendas e tal. E a Laíde Costa, boa, quando eu maravilhosa. tinha 8 anos, eu acho, ele comprou um disco que tá ali, que é uma Amiga de Verdade. Eu tenho esse disco, E é bonito. esse disco eu acho que ele chamou muita atenção, apesar dele ter sido lançado por uma gravadora pequena, né? Na capa ele tem esses nomes, né, todos de participação especial ali. Milton Nascimento, Gilberto Gismonte, Ivan Lins, Wagner Tiso. Estou lendo aqui. Paulinho da Viola, Toninho Horta, MPB4. Não estou enxergando. Gilson Penazeta, Paulinho da Pajós, Sebastião Tapajós. Tem mais nomes que eu não estou enxergando, está batendo uma luz ali. Luiz Cláudio Ramos, Nico Assunção, Jurinho Tem um Moreira. disco Também tinha uma dela que é galera deslumbrante. Você da. tem Tinha uma aquele galera. Hã? Tudo que o Tempo, tem um disco dela que eu escrevi uma crônica sobre ele, Tudo que o Tempo me Tudo deixou. que sempre me deixou, que Eu disse, são arranjos do Perazeta. os dois discos que o nome do disco são músicas do Perazeta, né? É, Amiga de Verdade é uma música do Perazeta com Aldir Blanc. E Tudo que Tempo me deixou, se não me engano, a letra do Paulinho Pinheiro, não tenho certeza. Mas esse disco, eu não sei se eu vou conseguir pegar, mas é uma capa muito linda, assim. Eu não estou conseguindo não ficar lá no alto. eu tenho esse disco, pode deixar, eu Eu conheço. queria mostrar para Eu tenho um CD para dele. mostrar a imagem e para as pessoas que estão assistindo, porque é uma capa assim que ela tá meio que cantando assim de olho fechado, entregue e tem um É, microfone assim em frente. E isso foi muito forte para mim, assim. Eu vi a imagem dos cantores, né? uhum. Negros, Djavan, Milton Nascimento e tal. Meu pai tem uma história que quando ele foi numa loja no centro da cidade, ele viu Minas, né? Foi comprar o disco e aí uma mulher, quando ele pegou a capa assim na mão, estava do lado, ela olhou assim e fez assim, Cruzes! Então essa coisa bem Uhum. racista, assim, É, gritantemente racista, assim. Então, mas esse Cruzes é tipo assim, entuba aí porque os pretos tô chegando. estão aí, vocês vão ter que engolir essa porra, entendeu? Agora, as cantoras negras, aí o negócio foi mais difícil. Acho que ainda é, sabe? Mas a Laíde, para mim, porque eu tinha muita coisa da Dona Ivone, assim, né? Porra, né? Aquele disco Alegria Minha Gente, assim. Uma figura muito incrível, né? Muito Nossa, genial, assim, grande referência e tal.
Agora, a Laíde, ela veio num lugar assim que é um pouco tipo assim, quem você acha que é? Cantorinha, negrinha, fique no seu lugar, entendeu? E ela cantando, abrindo o disco Amiga de Verdade e fechando com nada mais, nada, mais que a paixão do Esse Egberto disco é Gismonti, lindo. com E aquela ele tocando com sibilação dela, ela. né? Aquela língua, aquelas trocas que fazem, é um charme. Eu falo assim, ela pode fazer isso. Não é É. qualquer um que vai poder cantar com aquelas travas que ela tem. Mas é E ela lindo. tem um negócio também do agudo que ela vai com muita intensidade. Ela é uma cantora intensa, profundamente de arrancar de dentro da noite. Muito, muito um apuro timbrístico, assim, mas com uma emoção assim, sem medo, né? Uma coisa muito impressionante. E Leci, Então como eu é vi que aquilo ali, você desculpa, eu vi fala? aquilo ali, eu falei assim, gente, ela tá cantando essas coisas e ela é preta e eu posso também, entendeu? Apesar de dizerem que não, mas a gente pode estar fazendo essas coisas também. A gente não precisa estar na caixinha que querem colocar a gente, sabe? Então é Aham. bem isso. E eu tenho uma curiosidade de saber como é que você fez o mesmo caminho que eu. Você tem em paralelo uma formação acadêmica e você tem uma formação sua de cantora. E na academia você começou a trabalhar o que musicalmente falando? No mestrado? No- Minha entrada na música foi um pouco mais tarde, não sei se você sabe disso, não sei se eu cheguei a te falar. Eu entrei para a universidade com 18 anos, mas eu fiz serviço social. Então, muito por aquela coisa que é muito comum, Uhum, né, em famílias pobres e tal, tipo, você tem que fazer alguma coisa que te garanta a sobrevivência, você vai morrer de fome na música, essas coisas assim. Então, eu fiz serviço social e depois eu fiquei cantando, assim. Eu cheguei a trabalhar um tempo como assistente social, era um programa do Delegacia Legal, um programa do governo Garotinho, que exigia formação em serviço social, mas não era bem uma. A função ali não era de assistente social. Eu fui demitida, óbvio, por incompetência total, e, e aí eu estava já na escola portátil nessa época, então deve ter sido 2007, 2006, 2007, por aí. E eu lembro da Amélia Rabelo do Rogério Caetano. Essas duas pessoas falando para mim assim, agora tá na hora de você gravar. Então, isso foi tipo assim, foi a brecha que você precisava para gravar. E eu comecei a pesquisar coisas assim, de compositores, tinha vontade de gravar coisas do meu pai, de compositores, já com essa ideia de gravar compositores que não são que não são conhecidos, né, mediaticamente. E só que aí eu ouvi o trabalho do Pedro nessa pesquisa e eu fiquei assim, gente, eram muitas músicas, todas inéditas, e eu fiquei assim, muito pegada por aquilo ali, aquilo me capturou naquele momento, né? E eu conhecia os choros do Pedro, que ele tocava na EPM, mas ele tinha valsa, bolero, baião, tinha aquele linha de caboclo, que é um 6x8 ali, não sei o que é aquilo. Então, várias coisas de gêneros diferentes e tal, e que é um pouco essa minha praia, né, de fazer de tudo quanto é gênero. E eu estava muito envolvida com aquela galera ali que estava chegando do Sul, o Luiz Barcelos, o Anderson Balbueno, o Léo Pereira, que é de Miguel Pereira, mas que me apresentou esse pessoal, o Rafael Malmite, esses músicos do Rio Grande do Sul. A gente começou a fazer show, fizemos um show com músicas do Pedrinho e depois gravamos o disco. E depois eu fui vivendo outras coisas. Gravei meu segundo disco, Mundo Afora Meada, que o primeiro show foi logo depois que eu gravei o primeiro disco. Mas depois isso foi se transformando um pouco essa ideia de pensar compositores de todas as regiões do Brasil.
Mas por essa coisa da falta de grana e tal, de não fazer muito parte de um determinado nicho mais privilegiado, então foram muito distantes, né, os trabalhos de um disco para o outro. Uhum. Aí eu comecei a perceber que eu preciso de alternativas que geralmente a gente acaba tendo que recorrer, né? Então, eu comecei a pensar mais pragmaticamente em fazer um mestrado, que eu já tinha uma graduação, para trabalhar como professora, pensando um pouco, projetando assim, acho que eu quero ser professora universitária, acho que eu posso ser uma pesquisadora, ter um trabalho fixo e tal, uma remuneração legal e tal. Aí eu comecei a dar aula de canto muito depois que eu comecei a cantar. Eu comecei a cantar com 17 anos, né? Eu só fui começar a dar aula com 32 anos. Eu tô com 43. E aí, nessa época, eu entrei na licenciatura. Aí, lá, eu conheci uma professora sueca, que se chama Berit Andersson, que ela fazia, de vez em quando, umas oficinas lá na Unirio, e tinha um esquema de uma bolsa de estudos para, tipo, 4 estudantes suecos vinham para a Unirio e 4 brasileiros iam para a Universidade de Örebro. Eu fiz uma prova, passei e fiquei um ano lá. E aí eu estudei improvisação com a Berit, com aulas particulares, estudei uma aula em grupo com uma professora fantástica lá, chamada Pia Oubi, e estudei também com o Nelson Faria, uma aula em grupo, assim, mas eram vários instrumentos, não era direcionado para improvisação vocal, né? E eu voltei de lá e também conheci uma professora aqui na Unirio, chamada Cândida, que ela dava aula de percepção musical, mas ela começou a dar uma disciplina, assim, de voz, e era processo de musicalização, uma disciplina sobre cover, quer dizer, de você fazer covers e extrair determinadas vocalidades desses covers, sabe? E também fazer improvisação vocal. E ela começou a provocar a gente para fazer improvisação, tirar improvisos presentes na música brasileira. Então eu lembro de um que ela propôs, que foi o Moraes Moreira cantando o Samba da Minha Terra, com os Novos Baianos, aquele improviso que ele faz no início. Só que ela que propôs isso afirmava que não existia improvisação na música brasileira. Quer dizer, no sentido assim, que o Brasil, o Brasil não dominava isso como os Estados Unidos, Uhum. entende? Então, quer dizer, um entendimento de improvisação dentro do formato do sketch singing, que é genial, mas que é um formato, né? Então, eu fiquei enlouquecida com isso. Eu falei, gente, a gente precisa começar a trabalhar isso, porque tem muita coisa. Então, eu desenvolvi um TCC sobre estilos de improvisação musical na música brasileira. Então, eu fiz realmente uma coisa que eu fui muito convencida, tipo assim, não faça isso, que loucura, faça um recorte, escolhe um cantor e faz. Mas eu queria mostrar isso, justamente isso, essa coisa. A recorrência, né? Em várias performances diferentes. E aí, não extraindo, tipo assim, improvise no samba, um pouco essa formulinha mágica que geralmente os métodos têm. Eu não queria isso. Então, eu fui extraindo, tipo assim, olha essa performance em Triste da Leni Andrade com César Mariano. Olha essa performance aqui do Monsueto cantando a Tonga da Mironga do Cabulete, fazendo aquela coisa que ele faz ali com o Vinícius e Topinho. Olha essa performance do Wilson Moreira e Ney Lopes, no Partido Muito Alto de Wilson Moreira e Ney Lopes, a fala daquelas pessoas na roda. Olha o que é isso? Isso não é improvisação. Entendeu? Então, o próprio Moraes Moreira, eu inseri. E também algumas linguagens um pouco expandidas, mas eu acho que partem da coisa do sketch, que é o Filó Machado, que é a Tânia Maria, a própria Leni Andrade, entendeu? Mas assim, com linguagens muito próprias, né? Coloquei o Djavan ali, fui colocando coisas assim, Flora Purim, um monte de gente. Aí, o mestrado foi uma ideia, porque eu fiz mestrado profissional, eu tive uma ideia de fazer um método apontando esses estilos de improvisação vocal, extraído das performances de cantores, compositores, né, cantautores, né, e músicos também
que não são exatamente cantores, mas que usam a voz nas performances. Por exemplo, o Hermeto Pascoal no Slaves Mass, naquela gravação dele do Just Listen, que é o Escuta Meu Piano, que é uma música só piano, e aí quando chega no final, ele começa a fazer uma fala, ele fazia muito isso, né? Ele faz uma coisa como se ele estivesse harmonizando a fala. Então é como se o piano estivesse falando, né? E aí eu coloquei isso no TCC, essa coisa do Hermeto, essa referência. E depois, o livro já teve que ter um formatinho mais livro, um pouco mais didático, né? Então, aquecimento, gêneros musicais. Então, improviso, propostas, recortes em determinados gêneros. O que que você pode usar no frevo, no samba, no samba jazz, sei lá, galope? Coloquei alguns gêneros já, não lembro exatamente. Só que tudo extraído de performance. Então, não é uma coisa assim, faça assim tudo quanto é samba. Só o samba é uma forma musical que, se você for cantar do mesmo jeito, samba de roda, samba de break, partido alto, samba de terreiro, samba enredo, você se ferrou. Cada um tem uma forma muito vasto. E aí, então é um pouco essa coisa, olha, isso aqui é o que eu estou tirando da performance do Wilson das Neves no Samba é Meu Dom. Essa aqui é a performance da Cátia de França naquele disco dela, Panorama, sei lá, acho que é Ludovina a música. Então fui tirando dessas performances, entendeu? Aí eu botava a gravação referência, o trecho da música, fui fazendo isso. Quando chegou no doutorado, que eu estou fazendo, estou terminando esse ano, Deus me ajude, e aí eu estou fazendo doutorado acadêmico, né? O mestrado eu fiz profissional. Então esse livro está disponível eu fiz durante a quarentena, então não fiz diagramação, gravação em estúdio, nada disso. Foi tudo muito feito em casa mesmo, assim, naquele contexto. Está em PDF no site do Proemos, que é o programa de mestrado profissional da Unirio. E o doutorado, eu estou fazendo uma pesquisa sobre, aí sim eu fiz um recorte, sobre o canto, o improviso nas vozes da Clementina de Jesus e da Tânia Maria. Então, um pouco fazendo esse cruzo de duas cantoras negras. Então, por isso que eu coloquei até no título as vozes negras diaspóricas, né? Então, um pouco trazendo esse lugar ali, que é a interseção, é o ponto de interseção, mas que são cantoras com fontes diferentes, né, de aprendizado. Eu trabalhei com a Então, Clementina no pós-doc. Eu fui para o Piauí trabalhar com Clementina. Mas levei daqui. Levei de. Porque ela é de Valença, né? ela E é de conheci o Valença. pessoal que escreveu a biografia dela. A biografia foi escrita em 4 pessoas. Assim, da Jana, da Janaína Marquezine, Isso. sim. Eu acho que tem uma anterior, e a minha irmã também escreveu um livro sobre a Clementina. Minha irmã se chama Camila Luísa Souza da Silva e ela fez um livro sobre as tradições religiosas afrodiaspóricas na obra da Clementina, né? O livro da Jane e do pessoal, esqueci, desculpe o erro, mas o lápis aqui, mas eu não sei o nome dos outros escritores. Mas eles fizeram uma coisa mais biográfica, né? É, E, mais e aí, biográfica. então, essa minha proposta no doutorado é fazer um trabalho sobre o canto delas, entendeu? Sendo que a Tânia, eu trago mais esse lance de uma pessoa que teve uma formação em conservatório, que teve aquela coisa da educação formal em música e tudo, da escrita, da leitura, e a pianista também, a ligação do canto dela muito diretamente, né, com piano e voz, está tudo muito junto para a Tânia, né? E a Clementina não, ela teve uma coisa de transmissão oral ali na formação dela. É, a Mas avó dela. tanto uma quanto a outra com características, com vocalidades muito marcantes, né? E que podem trazer vias muito originais para a gente.
para caminhos improvisatórios, né? De improvisação vocal, entendeu? Então, a Clementina, por exemplo, ela tem uma marca muito forte que é o lance do timbre, de mudança timbrística. É impressionante a capacidade da Clementina de mudança timbrística. Muita gente acaba, quando, por exemplo, imita ela, limita muito justamente essa característica dela, que é uma das características mais impressionantes de mudança de timbre, variação timbrística. E isso é uma característica de improviso, de possibilidade de improviso. Não é simplesmente variação melódica e rítmica e fórmulas nesse sentido, né? É um ensinar expandido o repertório e as referências e não através de fórmulas. Eu não Eu estou vendo esses acho textos. Não estou vendo. tem os comentários aqui. Não estou Ela vendo. está perguntando se Ah, aqui, agora estou vendo. se é um ensinar expandido o repertório e as referências e não através de fórmulas. Eu detesto fórmulas. Eu não estou recorrendo a esse. Nessa tese, eu não estou recorrendo à leitura escrita. Eu estou recorrendo. Porque, assim, tipo, saindo um pouco da Tânia e da Clementina, eu acho a Clementina uma grande improvisadora. Ela nunca aprendeu nada de escrita e leitura. A gente tem outras cantoras. Elza Soares era uma grande improvisadora. É. Ela foi aprender de música formalmente muito depois, com o Moacir Santos, fora do Brasil. Assim, formalmente falando, entendeu? Ela já era uma improvisadora genial. Uma outra pessoa incrível aí na ativa, maravilhosa, Áurea Martins. Olga Uma das Martins. maiores improvisadoras do Brasil. A Áurea, eu vi a Áurea na antiga Modern Sound, em Copacabana, porque eu conheci a Áurea através do Hermínio, quando eu era aluna da escola portátil. Aí ela falou, vai lá me ver cantar. Então, quando eu vi Ela é muito aquilo, simples. nossa, ela improvisava muito. Difícil ver alguém ali naquele nível, entendeu? De improviso. Acaba que muito do que ela faz, porque ela é uma cantora muito completa, né? Então ela vai cantar samba canção, ela vai cantar. Ela fez aí o Senhora das Folhas, que não tá nessa onda, entendeu? Isso acaba não aparecendo muito. Eu não senti que essa onda da Áurea Martins, improvisadora na linha do sketch brasileiro, não apareceu muito nos álbuns dela, me dá essa impressão. Tá. Mas, mas ela é genial improvisadora, a Áurea. Eu vi um show dela também há pouco tempo, já, porque esse já tem muitos anos, né? Já tem quase 20 anos. Esse da Modern Sound. Mas teve um que ela fez, acho que foi ano passado, ou esse ano, não sei, no Dolores, que ela fez um show em homenagem ao Johnny Alf. Ela daí Hum, rolou, né? Improvisou pra caramba, inclusive improvisou com interjeições, com ruídos, com falas e tudo. Então, e aí como é que se explica? Entende? Vai vir um professor para mim, em geral homem, né? E vai falar: as pessoas não cantam, não sabem improvisar bem, não cantam a melodia errada, porque não sabem ler e escrever música. é. Não dá para mim, sabe? Não dá. Então, eu acho que o grande problema nosso hoje está sendo um problema geracional, assim, de uma geração medíocre que não ouve. Esse é o grande problema. A gente não ouve, a gente não se ouve, a gente acelera áudio, não sabe, acha que 3 minutos de áudio é muito, não sabe ouvir o outro. Esse é o problema, entendeu? Não tem Tipo assim, qualidade também, a pessoa só ouve música no celular, não tem qualidade, você não consegue não, identificar um tudo baixo, você não médiozão, consegue né? identificar, é tudo chapado. Tudo chapadão.
Não houve, não tem essa coisa da qualidade. A gente teve uma qualidade, assim, parece papo de no meu tempo, a gente não. Parece, mas assim, como eu ainda sou uma consumidora de vinis, eu acho que eu estou muito jovem, então eu acho que isso é uma questão de ponto de vista e não de dados. Mas assim, é, a gente sente a diferença, né? Você bota um vinilzão ali, entendeu? É É. uma diferença de qualidade em todos os sentidos, né? Você ouve um disco, você abre aquela capa, e, sabe? Você vive aquilo, você não vive refém da imagem, né? Isso já era assim. Não há uma novidade nisso. Teve muita gente que foi privilegiado por causa de um padrão imagético. Eu não vou ficar aqui citando coisas, não precisa nem necessidade, mas agora a coisa está muito pior, eu acho. Então, de repente, você vê as pessoas comparando fulaninho de tal, que eu não vou dizer, com Aura Martins, entendeu? Não dá. Aura Martins, entendeu? Não dá. É. Então, é uma coisa assim, tem que respeitar. A gente tem que respeitar. Eu sou uma cantora que, tipo assim, e isso é muito difícil para uma mulher preta colocar isso, tipo, muito francamente, entendeu? Mas eu sou uma cantora que para eu trabalhar essa excelência minha, eu ralei para caralho. Desculpe o linguagem. É que o caralho, Não, acho que é uma palavra que não tem muito, não sei como, né, expressar de uma outra forma. uhum. Eu ralei muito. Ralei de ficar ouvindo 200 mil vezes o improviso da Leni Andrade. Ou o improviso da Ella Fitzgerald, ou sei lá, entendeu? Mas assim, ouvir muito, repetir muito, e não tinha programinha de desacelerar nada, entendeu? Eu tirava a música de ouvido pulando a agulha do disco, voltando 1000 vezes, entendeu? Tinha até que arranhou com isso, entendeu? Então o negócio é sério, sabe? Tem que respeitar, é muito trabalho. E a minha orientadora, a Regina Machado, ela costuma falar uma coisa que eu adoro. Ela fala assim: eu sou cantora, por favor, não me confundam. Cantora, eu sou fundamentalmente cantora. Então, essa coisa um pouco de. Ai, mas fulano era cantora, mas fulano era um músico. Já ouviu isso? Um Muito, pouco. muito, muito. E esses caras, eles fazem questão de dizer no masculino. Músico. Elise era cantora, mas Elise era um músico. Mas era É, cantora, mas era mas um é músico. músico. Entendeu? Leni Joyce Andrade toca era um como homem. músico. Joyce Entendeu? toca Não, eu violão sou como homem. cantora. Fundamentalmente cantora. Tipo, exijo, não desejo, não admito tratamento desigual, Leci, entendeu? quem que é? É um lance, desculpa, é um lance também que, como todo mundo canta, por isso que se desvaloriza. Porque todo mundo, ai, tudo é maravilhoso, é tão afinada, ai, ela é tão lindinha, é tão bonitinha, ela tem uma voz tão colocadinha, né? Ela é afinada, ela respira bem. Isso é o básico, é sua obrigação, entendeu? Mas ser cantora é uma coisa muito além, entendeu? Aí, como a gente mesmo se desvaloriza, porque nivela, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é bom, entendeu? Mas eles não fazem isso, entendeu? Então, e aí tem essa coisa do cantar, que vamos respeitar o cantar, vamos respeitar quem canta e quem é cantor, tem uma diferença, né? E Muito, aí, e muito. essa coisa também de, de, de entender que existe uma maioria feminina como cantor. Quer dizer, o instrumento voz tem uma maioria feminina. Talvez isso seja um ponto interessante da gente pesquisar mais. É. Porque talvez isso tenha a ver até com uma visão
mais aprofundada, que parece ser menor, mas que na verdade é mais aprofundada, sobre a relação com o fazer musical, que a gente entendeu. Nós mulheres entendemos. Nós mulheres estamos, em maioria, nos consultórios de análise ou de terapia, seja lá o que for. Nós estamos, em maioria, nas aulas de yoga, nas aulas de dança, nas massagens, Uhum. Nas nas, buscas. nas buscas religiosas, espirituais. É um pensamento, assim, que eu tenho. Leci, o que é a música para sua vida, para fechar? Pode ser uma frase, pode ser um pedacinho do poema, pode ser uma palavra, pode ser. Isso é uma pergunta que eu faço para todos. Sai cada coisa. Falei pra caramba, mas essa é uma pergunta muito difícil. Eu acho que eu acho que é isso. Eu acho que eu já falei um pouco, assim. Eu não sei o que é, mas eu sei que é o que dá sentido para minha vida. Aí, pronto. Você é brilhante, brilhante. Adorei conversar com você e me identifiquei com quase tudo que você falou. Tem essa partilha da Clementina, como você tem também, essa paixão pela Elis, essa paixão pelo canto, enfim. Ah, muito obrigada. Eu acho que eu falei uma coisa e acabei me perdendo, né? Quando você falou o lance da Elise e do Se Eu Quiser Falar com Deus, né? Quando eu falei de radicalidade, que eu fui na radicalidade e que eu sou uma cantora negra e tal, eu busquei, naquela interpretação ali do MPB ano zero, uma referência negra no meu cantar, que não foi muito consciente, não. Ela foi vindo. Então, por isso que eu falei assim, quando eu cantei tenho que virar o cão, tenho que lamber o chão, e eu canto daquele jeito tão rascante, assim, de uma certa forma, eu acho que quando eu me vejo no vídeo, assim, eu fiquei até um pouco assustada com a minha própria imagem, porque foi vindo um movimento que eu não me lembrava, não tinha memória, eu não me reconheci muito ali. Eu acho que tinha outras coisas ali. Então, mas eu acho que vem de um lance que é um blues, é uma coisa que eu acho que vem das negras americanas do blues, de uma Mahalia Jackson da vida, veio isso, veio uma outra referência. Quer dizer, tá ali o Gil, tá ali a Elis, mas tem essa coisa mais negra, assim, dessa origem pentecostal, digamos assim, né? Norte-americana, anos Eu 50, assim. vi isso, Essa saquei. galera que criou essa sonoridade vocal, assim, dos cantos dos cantos de plantação, né? Uhum. Então, eu acho que isso é importante dizer, assim, porque isso amplia esse lance das referências e que não são necessariamente, que não acontecem numa performance necessariamente de uma forma consciente, entendeu? Acontecem, às vezes a consciência vem depois, mas também acontece de uma maneira que é muito intrínseca a gente também, Uhum. sabe? Então, isso é o que eu queria dizer. Sendo uma cantora negra, eu acho que vem numa letra como essa, numa música com essa sonoridade, não tem como não passar toda uma coisa por um canto que construiu isso, construiu essa sonoridade, entendeu? E aí não dá para ser bonitinho, entendeu? Não dá para ser fofo, Fofo. não dá para ser fofo. Maravilha. Muito, muito obrigada. Avisar para o pessoal que todas essas entrevistas ficam no meu canal Afinando a Prosa. Lá tem a Laíde Costa, que eu já entrevistei, lá Ah, tem Joyce, lá tem Fátima Guedes, tem Jana Duboc, Filó Machado, Fernanda Cunha,
É muita gente. São muitos, tem alguns anos que eu já faço isso. Então, eu te Obrigada agradeço aí a muito. todo mundo que está aí, Mariana, Luísa, Bernadette, todo mundo, obrigada pela presença. Obrigada a você demais, Daniela, pelo convite. Eu estou Adorei a cansada, eu estou conversa. aqui na reta finalíssima do doutorado, mas eu fiz questão de aceitar seu convite, foi um prazer muito grande. Eu queria aproveitar para dizer que eu lancei um disco ano passado, Atlântico Negro, pela Rocinante. Ouçam, já é meu sexto álbum. Tem um compacto também que saiu esse ano, que é o Atlânticas, que tem Taratá, inclusive, Clementina e a Taratá da Tânia Maria. E do outro lado tem Jarina, que é uma música minha com a Camila Farias. Então, né, acompanha aí minha rede social, esses pontos oficial no Instagram, tô no YouTube, tô no Spotify, tem todos os meus álbuns, nas plataformas digitais todas. É isso. Obrigada, viu? Obrigada, querida. Beijão.